Domingo de manhã, irmãos, é uma correria, porque nós temos que fazer tudo, né? E eu tenho, assim, adquirido o hábito, juntamente com a Thaís, de, no máximo, termos sempre escola dominical, porque nós entendemos que o povo perece por falta de conhecimento. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas 22, a partir do versículo 31. Simão, Simão, repita comigo, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandarei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias? Faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Amém. Tome assento, meu irmão, minha irmã. A experiência do apóstolo Pedro, irmãos, ela ilustra uma importante verdade para todos nós. Eu creio que o Pedro é o personagem mais emblemático do discípulo de Jesus, o mais carismático, talvez o mais famoso, pelos seus posicionamentos diante da caminhada dele com Cristo. Mas nós entendemos pela experiência de Pedro, que um servo de Deus não chega a negar seu Senhor, senão através de um trágico e lento processo de queda espiritual. É muito difícil um crente enraizado no Senhor cair da noite para o dia. É muito difícil um crente que tem experiência com Deus, que tem vivência com o Senhor, da noite para o dia ele cair, da noite para o dia ele se afastar. Eu sempre falo aqui nas minhas pregações que Satanás, ele é tido como serpente. E quais são as características da serpente? Primeiramente, a serpente ela é lenta. A serpente não é um animal apressado. Ela se organiza e ela espera o tempo que for para pegar a sua presa. Então, um crente firmado em Deus, que tem uma vida com Deus, Satanás sabe a potência dele, Satanás sabe a vivência espiritual que ele tem. Então o que ele faz? Ele começa de uma forma bastante gradativa, bastante sorrateira, bastante maquiavélica, derrubar o crente. E quando nós vemos na experiência de Pedro, nós percebemos claramente que num processo de 3 anos e meio, Pedro
Ao invés de crescer em Deus, ao invés de crescer do lado de Jesus, ele começa a passar por um processo de degradação espiritual. E eu quero aqui compartilhar, irmãos, algumas características que Pedro vivenciou há 2000 e poucos anos atrás, e que nós, nesse domingo de ceia, devemos aprender. O primeiro processo que nós devemos aprender como igreja do Senhor: não enfrente o poder das trevas sozinho. Quando nós falamos que em Cristo nós somos mais que vencedores, quem aqui é? Dá um aleluia para Jesus aí. Em Cristo você pode. Diga ao teu irmão assim: em Cristo você pode. Fala com ele aí. Mas veja bem, se você tirar o nome de Cristo, e se você disser assim, eu posso, você vai cair. E agora eu trabalho a parte da música, e tenho compartilhado aqui com o meu ministério de louvor, diante das conquistas que nós estamos tendo. E olha que eu comecei a escrever um livro, e fim do ano que vem ele vai ser lançado, que tem uma geração de cristãos, de músicos, de compositores, que tem composto músicas tirando o nome de Jesus. Tem um monte de crente aí que está fazendo música sem o nome de Jesus. E nós vemos aí como que essas músicas estão viralizando. E uma música aí com 13 milhões de visualizações. A música não tem o nome de Jesus. A música não enaltece o nome de Jesus. A música não fala do Espírito Santo. A música não fala da Bíblia. A música não fala de Deus. Mas está lá. Tem gente cantando. Sem Jesus nós não somos nada. E no começo desse texto, Jesus falou assim para Pedro: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para peneirar você como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aí ele fala: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amados, tem aqui uma séria informação do Senhor sobre Pedro, dizendo que o diabo foi cobrar a alma de Pedro para Jesus. Mas o Senhor Jesus, como intercessor, ele foi e orou por Pedro, ele foi intercedeu por Pedro, e Pedro foi vitorioso. Mas saiba que sozinho você não consegue, porque existe uma hierarquia das trevas. E aquele texto famosíssimo que nós lemos, onde Satanás está ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos peneirar, tentando tirar a nossa salvação, tentando tirar a nossa santidade, tentando nos afastar da presença do Senhor. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, eu libero na tua vida que você será protegido. Eu libero na tua vida que a proteção do Senhor vai guardar a tua família, vai guardar a tua casa, vai guardar os seus filhos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. O Senhor nos deu algumas proteções. O Senhor nos deu algumas garantias. E saiba você que assim como Satanás tem o seu exército, tem o seu campo hierárquico, o Senhor também tem o seu campo hierárquico. E Ele tem os seus anjos, e Ele tem os seus emissários para te proteger e para te livrar de todo mal. Quem recebe essa palavra aí nessa manhã, exalta o nome do Senhor. Mas sozinho você não consegue. Quando a Bíblia fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu livrarei. Quem crê aí nessa palavra? Eu livrarei, eu sararei a terra. Salmo 34:17 diz assim:
Os justos clamam, o Senhor nos ouve e os livra de todas as suas tribulações. Nós temos o Senhor, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo e também nós temos os anjos para pelejar por nós contra as hostes de Satanás. E os anjos, irmãos e irmãs, são seres ministradores, enviados, criados pelo Senhor, para nos servir, para servir os seus filhos. E a Bíblia também nos fala claramente a respeito da organização dos anjos. Existe uma categoria de anjo chamado arcanjo. E a palavra arque, de arcanjo, vem do grego, que é um chefe, é um líder. Um arcanjo é um príncipe. E numa transliteração grega, mostra aqui que um arcanjo, ele é um primeiro-ministro. E a Bíblia cita claramente que esse anjo é um anjo que tem um poder sobrenatural. É um anjo que tem podemos dizer assim, uma liderança máxima, pelo menos que nós conhecemos. E a Bíblia nos fala que esse arcanjo está à nossa disposição. E eu creio que quando você ora, Deus manda esse arcanjo para lutar nas suas guerras, para guerrear as suas batalhas, para trazer a vitória sobre a tua vida, para repreender a obra de macumbaria que o teu vizinho lança sobre a tua vida. Mas sozinho você não vai conseguir. Mas Deus tem os seus emissários para te proteger, para te livrar. Mas a Bíblia também vai além. E ela nos mostra outras categorias de anjos que estão ao nosso dispor. Por exemplo, os querubins. Os querubins são os chamados anjos do trono. É uma classe de anjos que se destaca, porque são os anjos do altar. E essa palavra tem um significado de guardar, de cobrir. E o querubim aparece na primeira vez na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 24, quando Adão e Eva pecaram, e a Bíblia diz que o Senhor colocou um querubim com uma espada na porta do jardim, para que ninguém viesse invadir ali. Mas também existe uma outra categoria de anjos, que são os serafins. Os serafins são anjos de adoração, são os anjos que louvam, que ficam lá adorando, glorificando e exaltando aquele que é santo, 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 e que está aqui nessa manhã para te abençoar. Mas a Bíblia também nos fala de uma outra categoria que não tem nome, são os anjos. Anjos. As categorias não sabemos, mas sabemos que a Bíblia faz menção que esses anjos, eles voam, mas eles não têm asas. E nós temos aqui textos da Bíblia que eles apareceram para homens na história da Bíblia. Daniel. Para outros personagens bíblicos. E a Bíblia nos fala que eles se manifestam em forma humana. Sabia que você pode hospedar alguém na sua casa e, sem saber, você pode estar hospedando um anjo. Um anjo que o Senhor deu a honra para você abençoá-lo. E foi bom agora eu ver o meu papai aqui e as minhas irmãs. Posso ouvir um aleluia aí? Acabaram de chegar. E o seu Manuel Modeste está aqui, eu vou contar o testemunho dele. Quando ele estava para sair do ponto de pregação, já era 11h30 da noite, e ele passou por um local lá em Vila Rosali, onde tinham 2 cemitérios, está lá até hoje aquele local, e ele está aqui de testemunha. E quando ele passou ali, ele viu 2 homens com armas, cada um de um lado, apontando as armas para baixo,
Ou seja, esperando ele, para que ele passasse ali, iriam assaltar e talvez até iriam matar meu pai. Mas ele fala que quando ele chegou próximo, um anjo tocou nele e falou com ele assim: vai, porque eu estou contigo. E o seu Manuel Modesto, trêmulo, passou por aquela via entre dois cemitérios. E ele conta para nós, desde quando era criança, que quando ele passou ali, os homens ficaram totalmente imobilizados e nada fizeram contra ele. E quando ele chegou no final da via, o anjo falou: eu vou por aqui. Não foi isso, Modesto? E ele falou: eu vou por aqui. E quando ele se deu em si, não tinha mais ninguém. Aí, meu amigo, o negão, ó, perna para que te quero, porque até aqui eu livrei, agora é contigo. E seu Modesto está aí vivo para a glória e honra do nome do Senhor. Aplauda ele aí, porque existem anjos que guardam, existem anjos que libertam, existem anjos que quebram toda a armadilha do diabo para te dar vitória. Você crê? Levanta a mão nessa manhã e exalta Jeová. Tem um anjo aqui nessa manhã, tem um anjo aqui te abençoando, tem um anjo do Senhor aqui liberando a bênção para você. Então, meu querido, em nome de Jesus, não subestime o poder das trevas, porque você tem armas espirituais para guerrear contra as potestades do diabo. Número 2, Pedro também achava que era um homem autossuficiente. Ele fala assim: Senhor, eu estou a ponto até de morrer por você. Eu estou. Ou seja, eu com Jesus, eu posso te ajudar. Mas não, eu estou a ponto de fazer o que for preciso por você. E a autossuficiência, irmãos, é um dos erros mais comuns que os cristãos têm vivenciado hoje. E não precisa somente falar do nome de Jesus. Porque tem muito crente aí falando Senhor, 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 e vai para o inferno. Porque não basta só falar o nome de Jesus. É necessário viver. É necessário demonstrar que o ama. Tem muita gente aí falando que ama Jesus, mas que vive uma vida distante de Jesus. Eu sempre falo aqui, quando trabalhei com família, com a Meire, lá em Cascadura, Cavalcante, no Ministério da Família, na primeira região. Nas minhas palestras eu falava sempre: quem ama, demonstra. Se você está aqui hoje, no domingo de manhã, em plena pandemia, é um sinal contundente que você ama o Senhor. E eu libero para você na live que não pode vir por algum motivo, mas você está assistindo a palavra do Senhor nessa manhã, que é também um sinal claro de que o amor do Senhor está sobre a tua vida e que você também ama Ele. Então, peraí, não seja autossuficiente, porque sozinho você não pode fazer nada, mas demonstre a sua dependência do Senhor. Prove para Ele que você precisa dEle. Em terceiro lugar, o outro erro de Pedro foi abandonar uma vida de oração. E quando Jesus estava próximo a morrer, e ele foi lá no Getsêmani, que é o Monte das Oliveiras, um local onde se prendia óleo para tirar, a azeitona para tirar o óleo. Ele vai e chama os seus amigos, Pedro, Tiago e João, para que eles fossem orar. E a Bíblia fala claramente, versículo 39 ao 46, que por 3 vezes Jesus lhe chamava: vem orar comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, vamos orar. E Pedro estava dormindo, num sono profundo. E o que me chama muita atenção, irmãos, é que o Senhor, muitas das vezes, Ele separa bênçãos tremendas para nós, mas Ele fala assim: eu vou te dar uma bênção, mas eu quero que você ore. Eu quero ouvir o seu pedido. Eu quero ouvir o seu clamor. E muitas das vezes, bênçãos são travadas, irmãos. Tem crente que perde bênção do Senhor, por quê? Porque não tem uma vida
de oração. É desejo do Senhor ouvir a nossa petição. Deus quer que nós venhamos pedir. Peça, ore, clame, santifique a sua vida. Adquira a partir de hoje uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, porque fazendo assim, você vai se aproximar mais do Senhor, e as bênçãos do Senhor serão liberadas sobre a sua vida. Jesus lá, chorando lágrimas de sangue, suando, ajoelhado, orando, e precisando de pessoas que intercedessem com eles, e Pedro estava dormindo, Tiago estava dormindo, João estava dormindo. Quarto erro de Pedro, irmãos e irmãs, é o erro de usarmos as armas mundanas para nos proteger. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, chega Judas Iscariotes com uma turma de soldados, uma multidão enorme com paus, com pedras, e Judas vai dar um beijo em Jesus. E os soldados logo pegam Jesus. Aí o que Pedro faz? Pega a espada e corta a orelha de Malco. Ou seja, ele vai e utiliza uma arma mundana para libertar Jesus. As nossas armas, irmãos, são fracas. As armas mundanas são frágeis. As armas mundanas não levam para lugar nenhum, irmãos. Mas o apóstolo Paulo fala claramente em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Quais são as suas armas? A sua arma não é uma faca. A sua arma não é liberar maldição para o teu irmão. A sua arma não é uma pistola, não é um fuzil, mas a tua arma é uma arma espiritual, é a palavra, é a oração, é o jejum. Irmãos, o crente que tem uma vida na palavra, o crente que tem uma vida na oração, o crente que tem uma vida em jejum, ele caminha de glória em glória, de vitória em vitória, porque o Senhor está com ele para liberar a bênção, o Senhor está com ele para o guardar, para o proteger. Por quê? Porque ele sabe qual é a arma que ele utiliza. E eu volto ao que eu falei antes. Bênçãos são travadas, por quê? Porque o crente não consegue usar a arma que ele tem. Diga ao teu irmão assim, em Cristo você é muito forte. Fala com ele aí. Em Cristo você é forte. Em Cristo você está seguro. Porque Deus manda para nós armas, mecanismos espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, irmãos. Nós estamos aqui, mas não somos aqui. Você é cidadão do céu. E o diabo não te merece. Porque você é raça eleita. Você é nação santa, sacerdócio real. Você é povo escolhido. Em quinto lugar, irmãos, está o perigo de seguirmos ao Senhor de longe. Enquanto Jesus estava sendo levado para a casa de Caifás, a Bíblia fala, no versículo 54, que Pedro seguia Jesus de longe. De longe. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós nos orgulhamos porque o Brasil tem 38 milhões de evangélicos, mas do outro lado nos entristecemos porque o Brasil tem 60 milhões de desviados, 60 milhões de crentes que seguem ao Senhor de longe, às vezes nem seguem mais, né? Estão de longe, abandonaram a igreja, não tomam mais santa ceia, não tem mais vida com a palavra. Era Pedro, ao invés de ir para a guerra junto com Jesus, e ali dando uma força para Jesus, estando com ele sendo levado acorrentado para a casa de Caifás, da fortaleza de Antônia,
Mas Pedro, amedrontado, mas Pedro, decepcionado talvez, estava de longe, distante. Existe um hino muito lindo do Inário que fala assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero liberar na tua vida a proximidade com o Senhor. Quem recebe essa palavra aí? Esteja próximo do Senhor, esteja próximo da igreja, esteja próximo dos teus pastores, esteja próximo do teu irmão. É o teu irmão que vai estar no céu junto com você. Esteja próximo da oração, esteja próximo da palavra, da escola dominical, dos ensinamentos da palavra, porque só subirão aqueles que estão próximos. Quem recebe essa palavra nessa manhã aí, levanta a mão e exalte a Deus. Se você está aqui hoje, é porque você quer estar próximo. Se você está aqui hoje, é porque você quer ter uma vida mais santificada na presença do Senhor. Porque os distantes não verão a Deus. Estou terminando, irmãos. Número 6. Está o perigo de nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Versículo 55. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar no meio deles. Pedro estava frustrado. O que ele faz? Ele vai e senta no meio dos escarnecedores e fica ali no meio de uma fogueira, conversando não sei o quê. E o Salmo capítulo 1 fala muito claramente, para que nós não venhamos nos assentar na roda dos escarnecedores. O seu lugar é na igreja do Senhor. O seu lugar é no meio dos santos, porque você é santo. Agora, se você está no meio deles, vá, mas vá para pregar o evangelho, mas vá para testemunhar do amor de Deus, mas vá para falar das coisas do Senhor, porque você é crente, você é diferente. Você não pode se parecer com eles, com o caráter que eles têm, porque o Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus poderoso. A glória e a honra para Ele, para todos sempre. Deus te abençoe e aplauda Ele nessa manhã. Glória a Deus por essa palavra, no nome de Jesus.